David Goggins é considerado o cara mais casca-grossa do mundo. E o que nós podemos aprender com ele? Eu sou o Derry Francis e fica comigo até o final do vídeo, que você vai ser capaz de dominar a sua mente, fugir da mediocridade e render até 100% mais do que estava acostumado. Bem-vindo ao Tiozinho Sim, Largado Não. No primeiro vídeo desta série, eu contei a história do David Goggins. Quando ele era criança, sofria violência doméstica, bullying na escola, tinha dificuldade de aprender, mas de algum modo ele entendeu que poderia mudar tudo isso e se tornou o único americano a concluir os 3 treinamentos mais difíceis das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele também correu dezenas de ultramaratonas e fez uma série de outras proezas. No segundo vídeo, nós exploramos um pouquinho como esta mudança começou. Foi lá com o espelho da responsabilidade, o quarto escuro, a lista das desculpas válidas e, finalmente, as estratégias para vencer essas desculpas ou problemas. Mas tudo isso é apenas um diagnóstico. A pergunta agora é: como desenvolver essa mudança de forma real e prática? O primeiro passo é entendendo que isso vai exigir de você passar por situações de desconforto e de sofrimento. O que vale a pena, geralmente custa. And on the other end of suffering is a world that very few have ever seen. It's a beautiful world because that's where you find yourself. You don't find yourself in over here. You find yourself on the other end. Então, para mudar é preciso luta, é preciso esforço, é preciso estar disposto a pagar o preço que tudo isso vai exigir. Talvez o ponto central dos ensinamentos do Goggins seja a regra dos 40%. E ela é muito simples. Quando você realiza uma tarefa, um trabalho, não importa o que seja, vai chegar um momento em que você se cansa, você fica entediado, quer buscar algo mais confortável. O David se refere a este ponto como 40% da sua capacidade. E é a partir daí que a sua mente começa a te empurrar para longe dessa atividade. Já tá bom, você tá cansado, não precisa se esforçar tanto, ninguém se esforça tanto desse jeito. E imediatamente a sua mente começa a te empurrar para coisas mais confortáveis. I believe that most human beings are only living at about 40% of their capability. We have a factory, a nice governor in our brain, and it's a survival mechanism. It protects us from pain and suffering. The second we feel that shit, our mind says, oh no, this isn't fun. We should back off. We should sit down, find something more comfortable. And there's something about the mind. The mind has the tactical advantage over you at all times. At all times of your life, the mind has a tactical advantage over you. Why is that? It knows what you're afraid of. It knows your insecurities. It knows your deep, dark lies. And it starts to push you away from that shit. It pushes you in a direction that is comfortable. The mind controls everything. Então, este é o ponto da mudança. É aí que você precisa se acalmar e retomar o controle da sua mente. É o ponto aonde você diz: tá bom, eu tô cansado, mas eu consigo fazer mais um pouco. Eu tô entediado, mas eu vou terminar essa tarefa que eu comecei. Agora eu vou fazer mais. Eu vou chegar aos meus 45%, aos meus 50% e eu não vou parar. E quando isso começa, quando isso acontece, você vai ganhando mais força, você vai ganhando esperança e chega cada vez mais longe. You start then controlling your mind. Start finding more in yourself, and then it goes from 40% to a lot further than that. But that's the start of it, though. Get to the spot where your mind is saying stop. Whatever that is, you gotta get there first, and then that's when that shit starts to work for you. You gotta control yourself in that moment. A tendência nesse ponto é pensar que o Goggins é apenas resistência física e que tem uma tolerância à dor fora do comum. Mas ele deixa claro, e muitas vezes, que a luta dele é mental. É na mente que realmente se travam as batalhas. E essa é uma batalha que você trava consigo mesmo. I had to build calluses in my brain the same way I built calluses on my hands.
Para essa luta interior, o David Goggins não recomenda que você se preocupe com ter motivação, pelo menos não como sinônimo aí de entusiasmo. Para ele, isso é uma tremenda bobagem. O que interessa mesmo, segundo Goggins, é que você tenha um motivo, que você tenha objetivos claros, concretos e alcançáveis. I had tons of sticky notes all over my mirror. It wasn't like be better than John or be as fast as whoever. Okay, David, yesterday you did this. Today, our next goal for the week is this. So I had a year goal, weekly goals, daily goals, hourly goals. So I figured out these ways of total accountability. Apesar de toda esta conversa sobre mente e corpo, o Goggins também vive o lado espiritual e representa isso muito bem no que ele chama de o quadro de Deus. Resumidamente, ele imagina, e isso ajuda a realizar as tarefas, que depois de morrer ele vai se encontrar com alguém que vai julgar as ações dele aqui nessa vida. E lá vão mostrar para ele um quadro escrito com as realizações previstas sobre ele. E essas são realizações que o Criador imaginou para ele. Afinal, Deus sabe tudo e sabe melhor. E existe aí duas possibilidades. A primeira é de quem decidiu viver uma vida diferente dessa que estava prevista. Viver de um modo mais cômodo, mais confortável, evitando a fadiga, como diria o seu Jaiminho. É que eu quero evitar a fadiga. Só que ao ler o quadro, você vê que poderia ter sido uma vida muito melhor. Você poderia ter realizado coisas grandiosas se estivesse apenas disposto a trabalhar um pouquinho mais, a sofrer um pouquinho mais, a encarar a dor. A segunda opção é viver esta vida prevista por Deus. E assim ser muito mais feliz, realizar muito mais coisas. Mas o David criou ainda uma terceira possibilidade. I believe my whole job is to outwork the chart. Whatever the fucking chart says about me, the all-knowing power up there, I want to get up there and say, him look at me and say, I know everything. I didn't fucking see this. I didn't fucking see this. I want to feel that. I want to get to the other end of this fucking world, and however I'm being judged, whoever's judging me, to look at me and say, I did not fucking know. I had you at 185, I had you at this, but all this other shit, I was riding as you were living it. Essa presença de Deus na vida do Goggins, segundo ele, era uma constante. Atuava como uma voz interior que o ajudava e o guiava. E para ele, foi isso que o guiou na mudança daquela criança frágil para o cara casca-grossa que ele é hoje. E eu percebi, sabe, que eu sou tão grato por eu não ter deixado essa voz. Porque a voz me guiou para onde estou hoje. E por mais doloroso que tenha sido seguir essa voz e sempre dizer às pessoas os erros que cometia, eu me desculpava e tomava para mim a responsabilidade. Foi essa voz, especificamente, que me guiou até aqui. E essa voz era de Deus, então eu dou todo o crédito a Deus. E é isso. A pergunta agora é, e eu? E você? Como estamos vivendo as nossas vidas? O quanto estamos nos esforçando? O quanto estamos dispostos a sofrer por algo que realmente vale a pena? E mais, eu estou disposto a me colocar voluntariamente em situações de desconforto para calejar a minha mente e ser o cara casca-grossa que eu posso ser? I gotta grind myself into a fucking fine powder. And I did it. I did it off a sure will. And very few people will know how that feels. Very few.